misericórdia Deus para sempre. Misericórdia é Deus para sempre. Misericórdia é Deus para sempre. Iniciamos nosso momento orante em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E vamos agora acompanhar, né, a proclamação do Evangelho que a Célia vai fazer para a gente. Certo dia, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. A multidão se apertava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avance para águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, tentamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se arrebentavam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver isso, Simão Pedro tirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto tinha tomado conta de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Agora, fazer um minutinho de silêncio para reler com os olhos, né, esse belo Evangelho de Lucas e procurar qual palavra, qual frase mais me chama a atenção. E para poder ter a oportunidade de compartilhar, né, esse sentimento, essa palavra, nos grupos de partilha que a gente vai participar daqui a pouquinho. Então, vamos um minutinho de silêncio para a gente compartilhar, pensar, meditar, né, sobre esse texto que acabamos de ler, de rezar.
E temos aí na tela essa imagem, né, de Jesus na nossa barca, apontando, né, para onde devemos ir, para onde devemos lançar nossas redes. Então, possamos ter essa sensibilidade, nessa docilidade para com o Espírito e escutar, né, e sentir, perceber, compartilhar e caminhar rumo a esse rumo que está sendo indicado. Para a gente concluir nosso momento de essa breve oração, trouxe aqui a oração pelo sínodo que estamos vivendo, né? Oração ao Espírito Santo. Então, vamos fazer juntos e rezar esse Espírito que esteja conosco nesse encontro, depois e também na caminhada. Oração pelo sínodo. Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo. Estamos Todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós. assistimos, descei aos nossos corações. ensinai-nos o que devemos fazer. Mostrai o caminho a seguir, todos juntos. Não permitais que a justiça seja realizada por nós, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos tornem parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós pedimos a vós, que sempre em toda parte agis em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 E o nosso encontro, Gilda, passa a bola para você. Obrigada, Dalmo. Então, o nosso encontro vai ter, a gente vai ter algumas atividades para fazermos aqui todos juntos, né? A primeira, a gente vai ouvir um pouco o Padre Miguel, vai nos falar sobre a importância da formação para o assessor CVX, e depois nós vamos nos dividir em grupos para partilhar um pouco sobre aquele material que foi enviado para vocês em preparação para essa reunião. E depois a gente volta aqui para partilhar o que os grupos colocaram. A ideia é que daqui a gente possa ter, ao final dessa reunião, a gente possa ter um material para trabalhar uma proposta de formação dos assessores. Eu peço desculpas desde já, porque eu estou muito gripada, eu estou falando mal. E se eu começar a tossir, não se espantem, é porque está ruim aqui a coisa. Então, vamos ouvir agora o Padre Miguel, depois a gente volta para separar os grupos e irmos para a nossa partilha. Muito bem, bom dia a todos, bom dia a todos. Bom dia, Padre Miguel. Maravilha, maravilha participar desse encontro. Interessante a diversidade, né, dos rostos aqui, e vendo que cada regional, cada comunidade, as presenças aqui na tela, né, que coisa maravilhosa. Hoje eu coloquei a minha camiseta do Magis 4, lá de São Paulo, né, a etapa aqui do Magis, e acordei pensando em vocês, né, assim, lembrando da reunião que vamos ter aqui. Estamos começando e rezando um pouco sobre as expectativas dessa reunião. Então, a minha fala vai um pouco nessa linha, né? Começo
assim, a gente se perguntando, quer dizer, provocando um pouco quais são as expectativas de vocês para essa reunião e para a proposta da equipe de formação. Então, primeira coisa também, agradecer o trabalho da equipe de formação que tem realizado, que propôs essa reunião, né? Eu acho que é importante a gente também se encontrar. Essa reunião foi uma coisa que foi pensada pela equipe ou durante os encontros da equipe de formação e com certeza vai trazer um momento de perceber, né? Eu acho esses sinais de Deus na comunidade nacional, né? Então, essa leitura que a gente acabou de ver, de rezar, né, brevemente, acolher essa leitura do Evangelho, perceber que, de fato, Deus está trabalhando, né? E a pesca está acontecendo, os sinais estão acontecendo. E eu só partilho aqui rapidinho, porque eu vou depois sair, né? Assim, o sinal, a palavra sinal me chamou a atenção. Quando os companheiros fazem um sinal pedindo aos outros que venham ajudar. Essa dinâmica mesmo da ajuda, né? E os outros das outras barcas vieram ajudar. Então, a dinâmica da vida da gente e o que o Senhor pede de nós é ler os sinais. Ler os sinais da vida, o que está acontecendo à nossa volta. Essa dinâmica mesmo que nós, como seguidores e seguidoras de Jesus, né, vivemos nesse segmento, no caminho. O Senhor sempre nos aponta, como a gente via na imagem, nos aponta sinais. Então, foi-me pedido para falar um pouquinho sobre o papel do assessor, né? E, mais do que, né, não é uma conferência, não é um estudo, não é uma palestra, mas só para provocar um pouco qual é a função ou o papel que o assessor desempenha na CVX e a importância da formação dessa figura dentro da comunidade ou dentro desse estilo de vida, dessa vocação a qual todos nós nos sentimos chamados, né? Então, eu vou tentar compartilhar aqui. Eu fiz só um slide, porque eu peguei Opa, eu não posso compartilhar, está dizendo aqui. Como é que eu faço? Dalmo, socorro. Está dizendo assim, o anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Vamos ver se eu consigo... Como é que eu faço? Tenta agora, Padre Miguel. Tá. Então, enquanto não acontece, a gente vai... Não sei, tem alguns assessores que estão começando. Estou vendo aqui o rosto da irmã Cristiana, de Teresina. Bem-vinda, irmã. A irmã Cristiana... Obrigada. A irmã Cristiana está começando aí a assessorar a pré-comunidade de Teresina, né, da qual já tivemos uma novidade muito interessante, que escolheram os nomes da pré-comunidade, né? Sim. Eu acho que Peregrinos de Nossa Senhora de Montserrat, né? Exatamente, Peregrinos de Nossa Senhora de Montserrat. Maravilha. Então, assim, desses sinais, né, que eu estou falando, né? Sinais que a gente percebe que está acontecendo. Outras pessoas estão se somando a gente, outras comunidades estão se achegando, e Deus está trabalhando, né, com a gente. Muito bem. O que é que eu faço aqui? Compartilhar. Vamos Tem tentar uma aqui. linha, isso, compartilhar bem verde aí embaixo. Ok, muito bem. Não sei, está aparecendo aí, gente? Ainda não, Padre Miguel. Eu não vou conseguir. Peraí, abrir preferências do sistema. Aqui. De fato, eu não sei o que está Se quiser, acontecendo. Miguel, manda no grupo de formação, a gente compartilha por aqui. Manda o WhatsApp. Manda pelo WhatsApp, Padre Miguel. Tá, eu vou tentar Segue. aqui. Só um minutinho. É só um pequeno slide que eu fiz.
Miguel, isso, tem que ser co-host e depois fazer share screen, já tendo aberto o documento no seu computador. Oh, meu Deus. Já está aberto aqui no meu computador, só que eu não consigo... Espera um pouco. E veio o share screen, tem que clicar nisso Não, embaixo, que agonia, Jesus Cristo. verde. Não, porque tá no computador, eu tenho que enviar, então, esse Sim. arquivo, compartilhar. Não, não é isso também. Não, eu vou ler o que eu tenho aqui, tá bom? Sem compartilhar, Ok. paciência. Ok? É uma coisa rápida, né? Então, eu encontrei nas normas gerais, né, a descrição, né? Na verdade, eu fui na fonte tentar um pouco ver, quer dizer, o que a CVX, o que os princípios gerais, as normas dizem sobre o assessor. E aí tem 4 pequenas assertivas ou afirmações sobre o papel do assessor na CVX. Então, diz o seguinte: o assessor, bem informado no processo inaciano de crescimento, ajuda a comunidade a discernir as moções presentes nos indivíduos e na comunidade e ajuda-os a manter uma ideia clara da meta e do processo da CVX. Então, essa primeira afirmação resume o papel do assessor. Então, o assessor, bem informado no processo inaciano de crescimento, ajuda a comunidade a discernir as moções presentes nos indivíduos e na comunidade, ajudando-os a manter uma ideia clara da meta e do processo da CVX. Então, isso já aponta aquilo que a gente está propondo, que a equipe de formação está propondo, que os assessores estão precisando, necessitando, pedindo, que é exatamente a formação. Bem formado no processo inaciano. Todo esse processo dos exercícios espirituais, do discernimento, da espiritualidade inaciana, né? E interessante que o processo inaciano de crescimento, ou seja, a experiência inaciana nos coloca num processo de seguimento de Jesus, e nesse processo a gente precisa, de fato, estar aberto, né, a acolher os sinais da realidade, usando um pouquinho essa imagem, essa palavra que a palavra inspira, né, percebendo, treinar o olhar, treinar o coração, treinar todo o seu ser para perceber, né, os sinais de Deus, ler os sinais de Deus na vida. Então, e aí, bem formado nesse processo, uma formação entendida também inacianamente como algo que não termina, né? É uma formação permanente, o tempo inteiro a gente precisa buscar essa formação, né? O assessor, então, ajuda a comunidade a discernir as moções. Então, toda essa temática das moções, vocês não imaginam a beleza que foi essa etapa continental do sínodo e como o método da conversação espiritual impactou as pessoas, né? A maioria, é impressionante, a grande maioria não conhecia os bispos, os padres religiosos, leigos, não conheciam esse método da conversação espiritual. No começo tiveram alguma resistência, mas logo depois a coisa deslanchou e no final foi pura consolação. Então, assim, discernir as moções, esse é o papel do assessor numa comunidade. Aquele que vai acompanhar, né, que vai assessorar, que vai estar ali ouvindo, né, e de vez em quando pontuando alguma coisa, ajudando as pessoas e as comunidades a lerem as moções, a lerem os sinais, né? E ajudá-los, tanto os indivíduos como a comunidade, a manter uma ideia clara da meta e do processo da CVX. Então, aqui a gente tem, nesse item, ou nesse pequeno resumo, a gente tem aqui qual é o papel do assessor, né? Aquele que, formado no processo inaciano, ajuda a comunidade a discernir as moções dos indivíduos e na comunidade, ajudando-os a manter uma ideia clara, né, da meta e do processo da CVX. Depois, o assessor auxilia a comunidade, o seu coordenador, a encontrar e usar os meios necessários para a formação e missão da comunidade. Então, ajudar o coordenador, ajudar a comunidade a encontrar e usar os meios necessários para a formação e missão da comunidade. Nós estamos descrevendo aqui o papel, né,
desse encontro, quer dizer, o objetivo desse encontro. Depois, a participação do assessor na vida da comunidade está condicionada pela objetividade necessária para levar a cabo efetivamente esse papel, o papel do assessor. Então, é interessante que o papel do assessor ele deve estar bem explícito, bem claro, para que ele não se sinta como um membro da comunidade, como mais um na comunidade, no sentido de ele faz parte da comunidade, mas ele principalmente assessora essa comunidade. Assessora essa comunidade porque é preciso que alguém que não seja da comunidade e tenha um olhar mais objetivo para manter, né, esse foco naquilo que a comunidade vai discernindo, vai definindo como missão, né, como apostolado e tudo mais, como opção. Depois, um último ponto aqui, o assessor é escolhido pela comunidade, com a aprovação da comunidade nacional ou regional. Aqui é uma descrição do processo de escolha do assessor, né? Então, vejam, são 4 afirmações que podem nos inspirar no início dessa reunião, certo? E aí, agora, vocês vão dar sequência à reunião, discutindo nos grupos, aprofundando e desenhando um pouco o que vocês esperam, né? Na verdade, a proposta dessa reunião é uma proposta mais para trabalhar as expectativas, para trabalhar os desejos, né? As necessidades de vocês como assessores. E aí, a equipe de formação e a coordenação nacional, nós, assistentes, assessores, né? Juntos vamos discernindo o caminho, né? Então, boa reunião, bom encontro, que a pesca seja abundante e a gente vai se ajudando, né, a recolher os peixes. É isso, gente. Passo a bola para a Gina. Obrigada, Padre Miguel. Eu acho que você pontuou bem esse papel, né, que cada assessor tem na comunidade, como um companheiro. Resolvendo um negócio. Ele está falando. Como um companheiro de caminhada, né, da comunidade, alguém que vai lendo, né, junto com a comunidade, o caminho que Deus vai fazendo com ela. Mas eu queria, antes de continuar, eu esqueci de apresentar a equipe de formação. Então, eu vou chamá-los, pediria que se apresentasse, né? Eu sou a Gilda, da CBX do Rio, da comunidade São José de Anchieta. Dalmo. Olá, pessoal. Sou Dalmo, aqui de Brasília, também de comunidade de CBX São José, mas aqui de Brasília. Célia. Olá, bom dia. Sou a Célia, da comunidade Nossa Senhora Medianeira, em Curitiba. Bom estar aqui. Gilmara. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou Gilmara, aqui de São José do Rio Preto, Regional São Paulo, da comunidade Peregrinos de Nazaré. E tem aqui Gênia. Bom dia a todos. Eu sou de Salvador, da comunidade Vida e Esperança. Somos todos. E quem nos acompanha também é Padre Miguel, né, que acabou de nos falar, e a Ana Martins, que é aqui do Rio também, e que tem estado conosco como uma representação da SEM na equipe de formação. Faltou alguém, Dalmo? Não, né? Acho que não. Estamos todos, não. Então, essa nossa reunião, ela foi pensada quando a gente começou a elencar prioridades para o nosso trabalho na formação. E o trabalho com os assessores, não só a formação de novos assessores, mas a formação continuada dos assessores que já estão, né, exercendo esse trabalho, tem sido uma das prioridades da CBX no mundo todo, que faz parte do crescimento da CBX, né? É fundamental para o crescimento da CBX.
Então, desde o encontro lá de Manresa, né, no encontro de formação em Manresa, a questão dos assessores veio muito forte como uma prioridade para ser trabalhado. Eu tenho tido alguns encontros com os delegados da América Latina que estiveram lá em Manresa, e na América Latina como um todo, essa também é a prioridade que se assumiu, né? Porque a gente compreende que só assim a CVX vai conseguir crescer e fazer, né, chegar aos seus objetivos. Então, a gente, em reunião, a equipe de formação em reunião, porque é muito fácil a gente chegar e determinar um projeto de formação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Mas não necessariamente isso vai vir ao encontro daquilo que os assessores estão precisando ou estão necessitando. Por isso, a gente optou por parar, ouvir vocês, e a partir do que a gente ouvir de vocês, então, montar uma proposta de formação. E essa é a intenção desse encontro. No material que vocês receberam, vocês tiveram alguns textos para rezar e havia um pedido, né? A composição de lugar que a gente indicou era olhar para a missão que vocês têm como assessor, olhar a comunidade de vocês e ali perceber as potencialidades e os desafios que essa comunidade apresenta para você. Então, a gente vai ter agora um trabalho de grupo, vocês vão ser divididos em grupos, aleatoriamente, tá? A única coisa que não é aleatória é que cada um de nós da equipe de formação vai estar num dos grupos, serão 1, 2, 3, 4, 5 grupos. A gente vai estar num grupo apenas como ouvintes, então eu peço desde já que cada grupo eleja um relator, porque depois a gente vai voltar todos juntos e vamos recolher o que os grupos apontaram. No grupo, vocês vão, além de partilhar o que foi o fruto, né, da oração de vocês e as potencialidades e os desafios que vocês encontram, partilhar um pouco também sobre em que pontos da formação CVX vocês sentem mais necessidade de aprofundamento. Ou seja, nos exercícios espirituais, no processo de crescimento da CVX, que inclui plano de formação, polinômio apostólico, tudo aquilo que inclui o processo da CVX como um todo, discernimento, sobretudo discernimento comunitário e formação para a missão. Né? Em que ponto vocês acham que seria mais necessário que a gente atuasse com proposta de formação? E como que você pensa que essa formação pode ser oferecida? Se lives, se indicações de textos, se encontros, enfim, como que você acha que isso seria melhor? Porque a gente também não quer oferecer uma coisa que não viabilize a participação de todo mundo, tá? A gente vai ter 1 hora para esse trabalho e depois nós vamos voltar aqui para partilhar o que os grupos conversaram. Alguma dúvida? Precisa algum esclarecimento? Não? Então, Rafael. Obrigada, Dalmo. Dalmo colocou aí no chat os pontos da partilha, que são os pontos da carta, né? Que vocês receberam, da convocação para a reunião. Então, eu vou abrir os grupos ali, vocês vão ser teletransportados, então se segurem nas suas cadeiras. 1 hora, tá, Rafael? Pode marcar. Tá bom. É só a gente aguardar, não precisa fazer nada. Não precisa sair né? nada, não precisa fazer nada. Ele vai dividir e depois a gente vai acompanhando o tempo e volta para a sala também. Hilda, eu acho que aparece uma telinha dizendo aceite. Sim, pode ser que apareça. Aí você aceita, tá?
Então vamos lá. Você não viaja para o grupo. Sempre somos um, né? Eu. Grupo 1 fui eu. Cristina? Ana. Rafa. Ana. Então vai, Ana. Pode falar, Ana. Então, a gente falou muito, viu? E eu anotei muito também. Eu vou tentar sintetizar um pouco aqui. Aqui a luminosidade também não está tão boa. Estão ouvindo bem? A voz está boa? Tudo bem, Ana? Sim, está muito bom. Tudo bem. O nosso grupo foi o Carlos, a Gina, a Luísa, a Efigênia, João Paulo, Nilson e eu. Então, a gente começou com a Luísa se apresentando, né, e falando um pouco das comunidades que ela também já assessorou, das facilidades e das dificuldades. Primeiro, a gente falou um pouquinho do texto da proposta da pesca milagrosa, né? E, então, o que a Gina falava é que pescaram a noite inteira, né? Sem facilidade de pescar, e só, então, quando o senhor aponta, né, é que a pesca torna-se frutífera, né? Então, ela fala um pouco disso, né? Que a educação dos assessores, a formação dos assessores tem que ser para cada membro, né? Esse acompanhamento tem que ser nessa direção, né? De para onde ele está apontando, para onde que você deve se dirigir. O João falou muito da vontade de assessorar a comunidade jovens e pensa também numa novidade, que é assessorar como casal, ele e a esposa dele, que é a Margarida, que também tem experiência nos exercícios, né? Então, e para assessorar um grupo de jovens, ele também percebe que ele precisa de um processo de crescimento, né? Porque ele não conhece o que seja a espiritualidade da juventude, entre mais adolescente, né? 13, 14, 15 anos. E falou também nessas dimensões, né? Da comunitária, né? Da espiritualidade, da missão. E ele queria deixar claro, né, que existe uma interseção entre todas essas dimensões que o documento fala, e diz também, ele fala isso, né, das dimensões que precisam ser articuladas e para o assessor poder trabalhar, né, essas dimensões na própria comunidade. Eu falei muito pouco, porque eu ainda não sou assessora, fui convidada também, então também falei sobre o texto, que percebi que, na verdade, o texto me tocou no lavar as redes, né? Quer dizer, vamos passar para outra função, vamos lavar as redes daquilo tudo que você já fez e vamos disposta, com as redes prontas. Muito bem. Depois a Daniele tem uma experiência de assessora por 2 anos, né? E ela fala que a assessoria foi puxada com muito... Ela está sentindo que ela está sendo... ela está ficando cansada com tantas atividades, ela não tem tido tempo para se dedicar exatamente como ela gostaria, né? O grupo dela é de jovens, em torno de 30 anos, e esse grupo de jovens traz para a comunidade coisas inesperadas, né? Novidades, coisas, mas com muito amadurecimento. E isso ensina a ela como caminhar também na oração. E fala que não tem receita de bolo, não tem mesmo, né, para assessorar. E fala também que a gente precisa ter um olhar de ver não só a espiritualidade ali naquele momento
da comunidade, das reuniões, mas perceber e acompanhar como é que essa espiritualidade está se dando, está sendo vivida, né, no cotidiano. Pé no chão, como alguns falam nessa espiritualidade mundana, né, que Santo Inácio nos propõe. O Nilson também usou a imagem que tinha lá na proposta de oração daquele menino, eu acho que era do Eduardo Galeano, o texto, que ele fala, me ajuda a olhar, né, pede ao Pai. Então, ele diz que esse é o papel, né? Não basta ver, tem que sentir com aquele que olha, né? E ele sente essa falta. A falta é essa, do olhar profético, né? Do pé no chão, né? E fala cita, né, o que o Papa Francisco fala, que a gente tem que sentir, tem que ter o cheiro de ovelha. E me lembrei também, trabalhei no colégio, então me lembro que o Padre Paiva falava assim, o aluno é mamífero. Se você não se aproximar e ele não sentir o cheiro do leite, você não vai ter relação nenhuma com ele. Da mesma forma com os membros CVX, como acrescentando ao que disse o Nilson, né? Que mais? Sim, aí ele até gostei bastante, acho que todo mundo gostou. Ele fala que as pessoas têm muita dificuldade, todos nós temos muita dificuldade para saber o que é o discernimento, né? E aí ele aponta, né, para a deliberação dos primeiros padres, né, para se formar a companhia ou não, quer dizer, era um caminhar até o mar, né? É uma ida e vinda, né, na oração, para poder ajudar a ver a realidade. Ver é sentir e poder olhar com o coração e com as mãos envolvidas. Vocês desculpem que eu estou meio... Carlos. O Carlos disse que estava sendo mais ouvinte nesse momento, né? Ele é de Belo Horizonte, da regional. Ele disse que o momento mais importante para ele também é o discernimento. Depois viemos para as perguntas. A Gina falou que ela percebe que, no momento, está muito difícil, está muito diferente para poder conseguir aprofundar na vida cotidiana a vivência dos exercícios. Mas o ponto de que eu preciso, ela diz que falta, e já houve na CVX Rio, está faltando uma análise de conjuntura, uma análise crítica da sociedade, quer dizer, a comunidade ter essa dimensão muito presente, né, em todas as suas orações, né? Porque senão o discernimento se torna fútil, né? Fica uma coisa que não é exatamente, não se sabe o que é, né? A pessoa diz que discerniu e tal, e na verdade foi superficial, ela não chegou realmente no aprofundamento do que seria. Nós precisamos saber, né, o que é discernimento ainda, muito, né? Precisa trabalhar com isso. Sobre a formação continuada, claro que ela está disposta, mas ela acha que o formato melhor é grupo de estudos, né? Daniele, ela disse que fez o curso do SEI como assessores no Rio, eram palestras, assessores do Rio, era presencial, né? E ela... Desculpa, Padre Carlos James, exatamente, desculpa. É que eu não o conhecia. Então, vamos lá. Então, ela fala isso, né? Que no curso você se obriga a ler os textos, a rezar os textos, para levar a sua contribuição de oração. Então, ela gosta mais de um presencial no fim de semana e com toda essa experiência. Luísa diz que tem que ser, respondendo essas perguntas, ela diz que tem que ser um espaço de escuta e significação para um caminho a ser construído, né? O que mais? O que ela sente falta, né? De mais subsídios. Tá bom. Ela sente falta de mais subsídios, né? E trocas para a missão cotidiana. Que o espírito é exigente, é um lugar de experiência. Sobre o formato, ela gosta de troca e interação, uma coisa mista de palestras e outras
e outras atividades. E acho muito interessante que a gente tenha também outros países nessa nossa formação continuada, principalmente de língua espanhola. João Paulo. João Paulo diz que os desafios para ele, na formação dele, ele pensa que o crucial é que o processo de crescimento ajuda os assessores a conversarem no sentido do aprofundamento, né? Para identificarem o que fazer, em que momento, o que fazer, em que momento e com cada membro da comunidade, né? Aonde que a comunidade está carente, qual é o ponto, identificar o ponto onde a comunidade tem dificuldade e precisa de diálogo, né? Ele acha interessante também que a gente tenha diálogo, além da CVX, com outras redes, para as formações que agreguem, né? Que tragam novidades, coisas interessantes. Sobre a missão, como formar, ele fala outra vez da apresentação dos jovens, né? Que ele percebe que precisa conhecer esta formação da missão, para a missão dele. Eu falei rapidamente também a respeito disso, da missão, que eu sinto muita falta, como comunidade, como membro de comunidade, de trabalho de eleição, né? Eu sinto falta nesses anos todos e procuro trabalhar isso quando sou acompanhante dos exercícios, né? Muito bem. Depois, a Gina. A Gina falou muito interessante, ela falou, quando eu comentei essa coisa da eleição, ela disse que também percebe isso, porque nas comunidades, muitas vezes, as pessoas falam, já fiz retiro de 8 dias, mas já tem 10 anos, 12 anos, e como se fosse assim, está resolvido, já fiz retiro de 8 dias. E ela começou, então, a fazer uma experiência de dar a participar de retiros. Ela, com outras pessoas, ela comentou isso, que ela conseguiu mostrar, né, fazer uma lista de 140 retiros. E tem gente que não consegue fazer. Se o problema é financeiro, ela relembrou, ressaltou que a gente, como CVX, como comunidade, a gente pode pensar nas bolsas, né? A gente tem essa oportunidade. Porque só se aprende rezando, né? Se a pessoa não se sente motivada para fazer o retiro, ou não pode, ou as dificuldades estão atrapalhando a espiritualidade, a gente tem que ver como é que a gente ajuda. Em que ponto? Qual é o problema? Se for problema de dinheiro, a gente pode ajudar melhor. A Luísa fala qual é o fruto, né? Qual é o fruto dos exercícios? Essa pergunta, né? Você fez há 10 anos, de 8 dias, e daí? Cadê? O que você trouxe como fruto? A pessoa fala, eu rezei, foi muito bom, fiquei em silêncio e tal, mas não consegue identificar da sua vida para poder colocar isso em movimento, né? Então, ela diz que nesse processo de oração, a pessoa, né, não falou assim, de maneira mais genérica, não cuidou disso, de reaquecer o olhar e o coração. Então, essa é uma dificuldade também. O João fala que os exercícios, por que os exercícios passam por diversas etapas, né, essas semanas, né? Então, que a gente poderia trabalhar assim, olhando para essas 4 etapas, isso é uma sugestão, para facilitar a visão onde que a pessoa parou, né? Onde é que as pessoas estão. Isso é uma formação dos exercícios, é uma mistagogia, né, que ele propõe, da gente trabalhar olhando cada semana e identificando onde o membro da comunidade está. Isso é um trabalho para os assessores. O padre Carlos James, desculpa, mais uma vez, ele fala, que é muito bacana, hein? Que a formação continuada deveria ser como um fluxo de água, o fornecimento de água, que não podia parar, né? Quando não há água, não há vida, né? Isso atrapalha tanto para a gente. Então, não pode separar desse fornecimento. Então, essa formação continuada também não pode ser uma formação apenas intelectual,
ele fala da inteligência do espírito. E isso Santo Inácio já apontava quando ele diz, né, que quando você convida, ele convidava as pessoas para a experiência dos exercícios, e depois nos diz isso também, onde para, né? Se você leva os exercícios até o final, ou se para aquela determinada pessoa você para na primeira semana, né? Que não é sujeito dos exercícios completos, ou para na segunda semana. Isso é compreender a realidade da pessoa, respeitar, compreender e acolher, né? E aí ele fala nos portais, né? Entre uma semana e outra, achei muito interessante. Então ele fala, né? Por exemplo, a chamada do rei temporal, né? A pessoa, para passar de uma semana para outra, ela precisa ter, entre outras coisas, que ele diz, espírito de aventura, né? Então, ele citou a contemplação do rei temporal. Depois, as duas bandeiras, né? Que Cristo você quer seguir? Qual bandeira você se coloca? Qual bandeira você se coloca, né? Desculpe, vou acabar. Ok, desculpe. Então, tem que ter paixão pelo absoluto e tal. Por último, porque o do Carlos James está muito interessante, depois eu posso mandar escrito. O padre Nilson, né? Fala, que discernimento? Qual é o discernimento? Nós sabemos o discernimento, sabemos como se vestir, ouvir, queremos ouvir, porque o trabalho de discernimento é comunitário, né? Então, o assessor precisa trabalhar essa escuta, né? O que precisamos ser formados? Ele diz que na objetividade, né? A gente precisa ser bastante claro, bastante objetivo para saber se estamos fazendo esse discernimento para fazer a comunidade caminhar. É isso. Desculpa aí o horário. Obrigada, Ana. Com certeza, todos os grupos foram muito ricos, mas aqui a gente tem um limite, porque depois da partida dos grupos a gente ainda tem uma série de outras coisas para avisar vocês, e aí senão a gente vai estar por lá meio-dia, já tem outra coisa depois meio-dia, tá bom? Obrigada. O próximo grupo é o grupo 2, o grupo que estava a Célia. Do grupo que estava a Célia, nós fomos Rosângela, Marlene e eu, do Rio de Janeiro, Célia, de Curitiba, Osmar de Brasília, Rogério e Davi de Belo Horizonte e Cristiana do Piauí. Tentando colocar em palavra, primeiro a questão assim de que nós somos chamados a partir dos textos e alguns escutam realmente esse chamado, né? Como assessora, a importância de estarmos atentos ao todo e a cada um. Foi outro ponto importante. Outra questão colocada foi a felicidade de ser assessor, que eu acho que isso é algo importante, né? Ter a alegria de ser assessor. Com relação a esse momento da CBX, surgiu algo assim forte em termos de até que ponto podemos estar atravessando uma crise como CBX, já que, principalmente depois desses tempos pós-pandêmicos, como se a gente não tivesse atento a formas de estarmos em contato com essa realidade atual. Foi assim que eu entendi, né? E surgiu um questionamento se isso que a gente tem feito tanto, de espalhar notícias pelo WhatsApp, seria uma forma de fazer pastoral ou não. Para mim, essa é uma questão importante também. Uma certa confusão foi falada entre procurar comunidade para ser membro CBX ou para ter apenas um desejo assim de maior intimismo e um equilíbrio emocional, uma certa confusão entre o que é ser realmente ali comunidade, né?
Teve também uma colocação importante, já me chamou a atenção que no nosso grupo tínhamos 3 de origem estrangeira. E eu falei, será que isso está se repetindo nos outros grupos? Então, houve uma colocação assim de estar atento à realidade e à cultura, né, de cada local e desse tempo, né? E como a gente pode fazer isso para não ficar voltado para dentro e se inserido nesse todo. Ali se pensou em impulsionar mais uma questão assim de tecidos intercomunitários, de ter uma questão assim mais global, mais sinodal, como, por exemplo, está sendo hoje esse encontro, e também o desafio de investir mais em missão. Foi colocado também que o polinômio apostólico seria o cerne para a gente poder ir para esse campo mais assim da missão. E uma situação específica de que, às vezes, o assessor sendo membro da própria comunidade, como é que fica ali esse poder discriminar o papel de um e de outro, ser participante e assessor da própria comunidade. Uma outra questão, a necessidade de pensar rodízio de assessores, já que muitos assessores vêm há muito tempo e isso pode criar um vício de linguagem e de encontro entre as pessoas. E sempre estar aprendendo e aberto para crescer em cada um dos encontros, sendo na própria comunidade, com aqueles que estão ali com a gente, como, por exemplo, hoje e em todas as situações. Com relação a método, às vezes termos, então, reuniões no regional, que poderiam ser, alguém falou em ser trimestrais, e no nacional, como, por exemplo, a de hoje, quem sabe umas 3 por ano, se chegou a cogitar isso. E método, eu sinto assim, que ter algo muito rápido, tipo TikTok, eu tenho sido desafiada na minha comunidade a isso, algo muito curto, muito rápido, por isso que eu acho que tem surgido tantas coisas de rezar em 1 minuto, mas a partir daí um processo de reflexão e de aprofundamento, mas algum chamado assim mais instantâneo para esses tempos atuais. Se ficou algo faltando, peço desculpas, foi o que eu tentei sintetizar. Obrigada, Inês. Grupo 3 é o grupo que estava com a Gilmara. Muito bem. Eu fiquei um pouco o relator desta partilha aqui. Nós todos partilhamos, mas partilhamos de maneira geral, não partilhamos assim passo a passo, mas como um todo, né? Partilhamos aí como um todo. E se vê a necessidade de formação para sempre, continuada, né? Uma formação, talvez falta aí pensar um pouco o formato, essa ideia de que a gente possa, não só conteúdo, mas que também a gente possa ter essa vivência, talvez os sentimentos, aquilo que nos exercícios também é importante, né? Essa dimensão do que sentimos, as emoções, né? Que nos ajuda a crescer aí de maneira geral, né? São muitos desafios, né? Os desafios de, por exemplo, manter o tripé da CVX, ou, de certa maneira, adaptado a cada realidade, o desafio do envelhecimento, manter essa vitalidade das comunidades, né? O desafio, às vezes, até de dizer que a comunidade chegou ao fim, fazer esse encerramento da comunidade, né? Esta dimensão de que, às vezes, é preciso estar aberto aí a novas
entradas de novas pessoas, de nova formação, unificar grupos, né? Talvez, às vezes, a gente fica... vamos juntar com aquela comunidade. Nós tivemos aqui no Regional São Paulo uma experiência assim, de discernimento, de encerramento, né? Então, tudo isso também fez parte daqui dessa partilha, né? Outro desafio é manter a dimensão dos exercícios espirituais, né? A dimensão de rezar e que o lugar de partilha seja o lugar de partilha da oração, mas também da sua missão enquanto leigo cristão, enquanto leigo na igreja, e, ao mesmo tempo, a comunidade assumir aquela missão que é daquele leigo, que faz parte daquela comunidade, e, ao mesmo tempo, ele partilha da sua experiência como leigo na sua missão, e essa partilha, segundo o padre Paulo Pedreira, sempre falava isso, dessa partilha ajudar a discernir o meu apostolado, a minha vida comunitária, né, que ela possa ser o fio condutor, né? Seja da oração pessoal, seja da oração comunitária, seja da missão comunitária, seja da missão pessoal, que cada um, às vezes, exerce nas comunidades, né? Então, esses alguns dos desafios, né? Outro desafio, talvez, é da gente contar a história da CVX de forma dinâmica, da gente contar desde Itaïci ao Líbano, né? E uma expressão que foi usada, uma frase foi usada, né? Apóstolo em missão para uma comunidade apostólica, né? Então, talvez aí perseguir essa história e contar alegremente essa história da CVX, fazer esse caminho de contar isto, né? Nem tanto, talvez, conteúdo, mas que a gente pudesse contar isso. Essa experiência, em muitos lugares, tem sido feita, ou esse desejo de fazer isto, né? Esse desejo de fazer e poder contar assim, desta forma. Outra coisa importante é a fidelidade, e volto também aos exercícios, né? A fidelidade de fazer os exercícios sempre para manter também a sua história, manter também a sua capacidade de criatividade, de contar essa própria história, né? Outra expressão também que foi usada, temos a paciência, como os discípulos de Emaús, um pouco esse percurso do Emaús nas nossas histórias, nas nossas vidas, na nossa vida comunitária, né? Como fazer esse caminho de Emaús, né? Em todo o nosso regional. Outra coisa que também é essa questão do assessor ser ad eterno, né? Aqui no Regional São Paulo, partilhei essa experiência de que nós fizemos desde 2015, convidamos o assessor, e o assessor, ele também pode dizer a qualquer momento, tanto a comunidade quanto o assessor pode dizer a qualquer momento, não quero continuar como assessor, quero mudar de comunidade, quero, né, ou alguma comunidade o convida, e aí fazer um pouco esse rodízio. Desde 2015, nós temos só 2 comunidades sem assessores no momento. Então, mas nesse sentido de que essa proposta de não ser ad eterno, né? Temos aí já um conteúdo, temos o nosso carisma, lá na biblioteca tem para formação de assessores. Então, eu acho que nesse sentido, fico com essa ideia de que, talvez no grupo, talvez essa ideia de que nós possamos mesmo contar essa história, né? Acho que foi essa expressão, contar essa história alegremente, né? Contar essa história da CVX alegremente, essa vivência da partilha. Aqui também no regional a gente tem um grupo de WhatsApp de assessores, são simplesmente para algumas notícias e também para a gente se formar. A gente tinha, antes da pandemia, encontros com os assessores, fizemos em cidades diferentes, mas a gente fazia um momento de partilha, de formação. Gilberto participou disso, Marco Aurélio, que está aqui, né? Participamos desta formação, que não era uma formação de conteúdo explicitamente, mas a gente se ajudava aí como um assessor na CVX aqui em São Paulo. Isso antes da pandemia. Eu vou ficar um pouco responsável aqui dos assessores, como vice-coordenador, então
falei com a Irani nesse sentido, né? Então, acho que pensar um pouco nessa formação também, ser um pouco essa mistura, né? Talvez da vivência, desse contar história e desta formação mais propriamente dita, né? De conteúdos que nos avança, que nos ajuda a avançar para águas mais profundas, como diz alguém na partilha da sua oração, no texto lá do Arturo, é justamente que a gente possa avançar para as águas mais profundas, fazendo aí, né, essa leitura, né? Ou até mesmo fazer essa leitura também foi uma das coisas, né? Agora a Terra Prometida está aí. Como é que nós vamos fazer daqui para frente, né? Temos que passar já essa questão da pandemia, da internet, e agora? Como é que a gente vai avançar, né? Que passos novos ou que passos nós vamos manter para chegarmos à Terra Prometida? É isso um pouco a partilha. Obrigada, Cláudio. O grupo 4 é o grupo que estava comigo, é o Marco Aurélio. Eu queria só chamar a atenção para a gente tentar ser bem conciso, tá? Ainda faltam 2 grupos e a gente estourou o tempo que estava previsto para essa partilha. Então, eu consegui registrar bastante coisa, eu posso até mandar por escrito, se vocês quiserem, só me dizer para quem que eu mando, tá? Nós tivemos 7 participantes, eu, a Gracinha, Guilherme, Mercedes e Dima conseguimos partilhar. Faltou tempo para o Gilberto e para o Paulo, que já demonstra a necessidade de ter mais tempo de partilha, né? Resumindo, né? Nós temos o seguinte, o nosso grupo de partilha ele foi bem heterogêneo, nós tivemos comunidades onde você tem pessoas que participam de paróquia, tem outros que não participam de paróquia, tem a comunidade primordial, a que começou a CVX no Brasil, né? Então, e também comunidades de diferentes localizações, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, foi um grupo muito rico no sentido dessa diferença entre comunidades. Os pontos comuns, todos são favoráveis à formação continuada, não houve ninguém que falou o contrário. O desafio comum que aparece em todos é o envelhecimento dos membros sem renovação, e a outra coisa é a carência do número de acompanhantes. E outra coisa também que apareceu bastante é que os retiros do Advento Quaresmal têm ajudado bastante. Algumas coisas que me chamam a atenção nas colocações, a Gracinha, por exemplo, né, falou a dificuldade, porque você tem as pessoas que são casadas, você tem filhos grandes, e são conciliar as agendas, né, de filho com neto, tem essa dificuldade, e é a comunidade que às vezes tem dificuldade de falar não para o padre, e não há necessidade de estar tão ligado às questões da paróquia, né? Mas então isso é uma dificuldade que foi narrada por ela. Já o Guilherme disse que ele a CVX que ele está junto é inserida numa comunidade jesuíta e muitos colaboram de diversas maneiras na paróquia. Então, é outra experiência, né? Ela está bem ligado às ações da paróquia, e de que a potencialidade do grupo é o testemunho que as pessoas dão, né? E o desafio é acolher pessoas novas, né? na comunidade. Outro desafio que ele coloca é que na comunidade tem pessoas muito bem formadas e outros que não têm tanta formação, então, às vezes, pode inibir um pouco as pessoas que têm menos formação com o outro. E o outro desafio que ele coloca é a falta de acompanhamento pessoal, né? Uma coisa que faltam acompanhantes espirituais. A Mercedes diz que o grande desafio é assessorar a comunidade que é precursora da CVX do Brasil, um grande desafio para ela, mas que a pandemia permitiu juntar pessoas que estavam distantes, porque as reuniões vieram a ser online, e aí até um casal de São José dos Campos começou a participar. Inclusive, Mercedes, essa pessoa de São José dos Campos é o que assessora a minha comunidade, né? Agora, o desafio é como voltar para o presencial, né? E manter essa unidade, porque existem distâncias, e apesar do envelhecimento, ela chama atenção, eu grifei bem aqui o nome de uma pessoa, Niceia, que tem 90 anos de idade, é responsável por uma paróquia, sobe e desce o morro, quer dizer, embora haja essa questão do envelhecimento, né, mas também tem um testemunho aí de pessoas que, apesar da idade, dão um testemunho que levanta a moral de qualquer um que pensa que a idade possa ser um fator impeditivo, né? Formação continuada.
ver novas, a frase que me chama a atenção, ver nova todas as coisas, depende da gente aprofundar no discernimento. A Dilma assessora a comunidade Santíssima Trindade, em Salvador, maioria casais profissionais, com trabalho profissional, com filhos, netos, e pessoas que têm boa formação, estão preparadas, né? E ela coloca aqui, o que tem me angustiado um pouco é que o desejo do grupo é bonito, mas não chegam novos membros, ou seja, a faixa etária de 40 e 60 anos, né? Então, existe uma inquietude que é não chegar pessoas novas, mas o ponto forte é a vivência fraterna entre os membros. E o desafio como eu também tinha colocado, trabalhar nessa nova realidade, em que a nova realidade traz para muitas pessoas perdas familiares, perdas de trabalho, né? Isso tudo é um desafio. Isso é um resumo do resumo da riqueza que foi a nossa partilha, tá bom? Obrigada, Marco Aurélio. Agora o grupo 5, que estava com o Dalmo. Sou eu, Gilda. Já mandei para o Dalmo o resumo, tá? Respondendo as perguntas que foram feitas, né? Que potencialidades e desafios encontramos. O desafio de trabalhar com uma comunidade de idade avançada e como essa comunidade consegue se integrar nas missões propostas, de modo diferente ao que foi relatado anteriormente, várias pessoas com idade avançada com dificuldade de locomoção. Então, isso realmente complica não só a participação dessas pessoas na própria reunião presencial, como na participação dessas pessoas, que, por exemplo, a comunidade que eu assessoro é uma comunidade que tem 25 anos e que apresenta muitas limitações. Então, o tratar das pessoas da terceira idade na CVX e que não entraram na CVX na terceira idade, já produziram muito, já deram muitos frutos. Uma outra pessoa não é assessora, ela participou de um tempo de uma pré-comunidade, que depois decidiu ser CVX e depois reviu a posição e voltou para um grupo de oração. O outro desafio foi colocado para estimular a vida de oração dos membros da comunidade e que façam os exercícios espirituais de modo regular. A outra está começando um assessoramento, mas não possui uma formação específica. O desafio de outra foi a participação dos membros nos exercícios espirituais anualmente, mas já estão esse ano planejando a participação da comunidade em um retiro para eles. E o último colocou a dificuldade de trabalhar a identidade CVX, que também os membros tenham um acompanhamento individual, prática de oração diária, e que participem das estruturas da CVX, porque essa comunidade que ele assessora, a comunidade está afastada da estrutura CVX. Sobre o que se sente necessidade de trabalhar, né, a segunda pergunta, trabalhar com a terceira idade, não só no pertencimento como membro CVX, mas nas missões CVX. A outra foi o aprofundar o discernimento, tanto a nível individual quanto comunitário. O outro foi a participação da ação apostólica na vida dos membros, né? Seria bom que eles tivessem uma melhor participação no apostolado. Uma outra colocou como conduzir amorosamente a comunidade na vida de oração, para que percebam o que o Senhor fala e a confirmação dessa fala. E a última colocou pelo processo, precisa ser formada no processo de crescimento CVX. Exceto uma pessoa, todos estão dispostos a participar do plano de treinamento, só que vários colocaram que precisam receber uma agenda para que possam saber da sua disponibilidade ou não para participarem. E se colocam à disposição tanto pela participação online quanto para a participação presencial. É isso. Obrigada, Isabel. Bom, acho que equipe de formação tem muito trabalho.
mas a gente vai acolher tudo isso, vai trabalhar em cima e pensar nessa agenda, nesse formato. Eu acho que deu para a gente perceber bem, né, alguns pontos que se ressaltam nisso tudo, e vamos tentar mandar para vocês, quanto antes, uma recoleção, né, disso tudo que foi falado aqui, e o que a gente vai discernir agora, o que a gente vai priorizar e vai trabalhar com vocês aí nos próximos meses. Mas eu queria, esse momento agora, eu queria chamar a atenção para algumas coisas. Dentro daqueles eixos que a gente colocou como eixos de formação, algumas coisas já estão sendo oferecidas e que ainda dá tempo para quem quiser participar ou participar pessoalmente ou indicar alguém da comunidade que assessora para participar. Então, eu queria falar que quem tem trabalhado mais na linha da espiritualidade naciana e dos exercícios, vai acontecer aqui no Rio de Janeiro um curso oferecido pelo Centro Loyola, chama Ser Mais Com, nos dias 30, 31 de março e 1º de abril. Ele vai ser noturno e no dia 1º de abril, que é o sábado, o dia inteiro. A gente vai mandar essas informações todas para vocês. Não é um CAP, lógico que não, mas é para quem está trabalhando com acompanhamento espiritual poder também ter um espaço de partilha, um espaço de aprofundamento. Eles vão falar o curso vai falar sobretudo sobre a dinâmica dos afetos nos exercícios espirituais. Eu queria pedir à Arquigênia falasse um pouquinho sobre a experiência que ela teve também no ano passado com um curso que foi oferecido pela CBX do Paraguai, e depois o Dalmo vai falar sobre o taller de guias da CBX da Guatemala, que ele participou, e está aí o convite, vocês já viram circulando nas listas da CBX, as inscrições estão abertas, e está aí o convite para a edição desse ano. Então, Arquigênia, você quer contar um pouquinho como foi a experiência? Sim, só uma coisa, foi da província da Argentina, Uruguai. Não, é Paraguai, foi porque desculpa, é Uruguai, desculpa. Então, foi um curso de formação em identidade naciana. A princípio foi o Zé Pires que me convidou para participar, né? Eu e mais algumas pessoas que até aqui tem a Isabel, a Gracinha também, eu acho, e que foi assim uma experiência muito gratificante, porque a gente pôde ver, né, conhecer os passos, né, para liderar na experiência do acompanhamento. E a partir do aprofundamento, né, dos conhecimentos na linha pessoal, emocional, intelectual e espiritual, nós fizemos um percurso descobrindo meios para entender e ajudar aqueles que nos solicitavam, né, como acompanhantes. Nós tivemos exemplos escritos, como vivências e testemunhos, para refletirmos em grupos. Analisamos, partilhamos um meio de como orientar aquela pessoa naquele momento que estava. Tudo também foi feito a partir de muito material que eles mandaram, né, com alguns temas, como, por exemplo, a palavra e a imagem como geradoras de emoções, acompanhar a humanidade em todos os seus processos. Isso interessa muito aqui, foi falado, né, em relação ao envelhecimento, né, dos membros CVX. Discernimento espiritual e acompanhamento pastoral. A espiritualidade naciana é laical, do Carlos Cabarrus, né, muito conhecido.
A espiritualidade naciana, uma visão introdutória também do professor Oscar Burós, que é jesuíta também. Interpretar, discernir, acolher, desde o sintoma até o choque, né? O que fazer a partir daquilo, do que a comunidade está passando. Então, existe um material muito rico que nós podemos aprofundar e trabalhar também. Nos últimos encontros, que no ano de 2022, o Zé Pires adoeceu e não pôde mais acompanhar, e assim, aconteceu alguns empecilhos nos últimos encontros de 2022. Mas estávamos sempre analisando a partir da prática de acompanhamentos. Então, tinha um padre e um vídeo, né, com o padre e um acompanhado, e havia a troca de experiência, né? E nós, que éramos do grupo, ficávamos assistindo para depois trabalharmos o que seria necessário fazer, o que o acompanhante deixou de fazer, ou o que nós podemos fazer a partir da experiência partilhada. Isso foi muito bom, foi muito rico, porque a gente viu na prática como trabalhar cada tema, cada problema, pode-se dizer, ou cada dificuldade do acompanhado naquele momento. E isso, não só a mim, mas a Isabel e a Gracinha, não sei se estavam presentes até o final, nos enriqueceu muito, e isso vai nos ajudar também a darmos esse segmento, né, de como acompanhar membros CVX e como assessorar comunidades. É isso. Uma coisa assim, bem rápida, que eu sei que o tempo está bem em cima. Obrigada. Dalmo. Perfeito, que gênio. Perfeito, Gilda. Então, temos aqui, entre nós outros, o Boris Araújo, de Guatemala, CVX Guatemala, e eles estão propondo uma iniciativa, um itinerário de formação para assessores, que começa agora em março e vai até dezembro, né? São encontros pelo Meet, aos domingos à noite, a cada 15 dias. Então, domingo sim, domingo não, tem reuniões. E aí invito a Boris, que pueda falar com nós outros um pouquinho acerca dessa experiência. Boris, estamos em suas manos? Muito obrigado. Vou tentar falar um pouquinho com vocês no português. Excelente, Boris. Desarrolla seu português. Sí, bem-vindo. Pai Isabel, é um gosto. Estou muito contente porque eu recebi esta camisa que é importantíssima para mim. Vale. Bom, realmente este taller é uma ideia que nasceu no 2008 na Assembleia Mundial em Portugal, Fátima. Mas também é importante dizer que o centro da formação é para a vocação da pessoa. Realmente, fazer o trabalho de guia, acompanhando, fazer isto é uma vocação, é um chamado que eu sinto de Deus. Deus está chamando para mim. E muitas vezes eu posso dizer que não estou preparado. Mas acho que na história sagrada ninguém esteve preparado para fazer sua missão. Abraão não estava preparado para fazer o pão das nações, né? Moisés estava preparado para conduzir o povo por fora do Egito e fazer tudo o que... O mesmo Cristo, o mesmo Jesus, estava ele preparado para fazer sua missão. Eu fui descobrindo durante sua formação da vida com sua mãe, Maria. Então, realmente, todos nós temos um chamado para uma missão. E alguns têm a missão de acompanhar grupos, de acompanhar comunidades. Então, este taller não é um curso com conferências, leituras, não. Onde uma pessoa que sabe muito vai dizer coisas, não. É um trabalho pessoal, é um trabalho onde eu vou descobrindo, fazendo discernimento, confirmando minha visão. Então,
este taller está formado de três partes. A primeira delas, isto realmente é somente uma introdução, mas é o primeiro. Minhas desculpas não estão no português, estão no espanhol, mas a primeira parte é para discernir a vocação e confirmar que eu tenho a vocação de guia, que eu posso acompanhar o grupo. Então, ao final do primeiro módulo, dizer sim, eu vou fazer esta missão, eu vou fazer o trabalho de guia. Muitas pessoas, nossa experiência é que muitas não estão acompanhando comunidades neste momento, mas sentem esse chamado. E então, este primeiro módulo é primeiramente para confirmar isso, precisamente confirmá-lo. Depois que eu digo sim, igual que Maria, sim, faça a sua vontade, Deus, então vou ao módulo 2. O módulo 2 já é um trabalho de ler os documentos, ter muita formação sobre os princípios gerais, normas gerais, nosso carisma, a estrutura da comunidade, como se é o desenvolvimento das reuniões, como tudo tem uma dinâmica para que a comunidade possa caminhar e crescer. E o guia precisamente faz este trabalho, acompanhar para que a comunidade faça um melhor caminho, recebendo a graça do Espírito. Depois neste momento, nós fazemos comunidades com todas as pessoas que estão fazendo o taller. Procuramos que sempre sejam de diferentes países, todos de diferentes países, para maior ganhar muito das experiências das outras comunidades. E sempre há uma graça recebida, que é fazer uma nova comunidade onde eu posso partilhar minha vida e partilhar meu crescimento. É realmente muito rico. Outra coisa que é importante no módulo 2 é que todas as pessoas, todos, sem exceção, todos têm que fazer o trabalho de guia e o trabalho de coordenador. Não sei se em português se diz coordenador da comunidade. Sim. Bom, então, todos têm que fazer esse trabalho e muitas vezes eu encontro as pessoas que dizem: não, eu não posso, eu só venho aprender dos outros. Não, você não vai aprender dos outros, você vai partilhar sua experiência e você vai conhecer como sua vocação pode ser uma graça para a comunidade. Então, todos têm que fazer esse trabalho. Ao final, sempre fazemos uma avaliação. E o módulo 3 é como um envio à missão, é acompanhar as pessoas que vão fazer o trabalho de guias. A proposta do módulo 3 é a formação permanente, que toda a vida vou ficar formando, aprendendo, lendo e conhecendo mais. E por isso é que nós fizemos um espaço de partilha que se chama o Corpo de Guias de Latinoamérica, onde todas as pessoas que já fizeram o taller estão partilhando aí suas experiências. Eu descobri nesta preparação do taller do 23 que
esta estrutura é como o DEAE. Foi uma surpresa para mim, porque nós estamos confirmando, discernindo e confirmando a vocação. É a primeira parte de E, e enviando a nossa missão. Nos formamos, aprendemos, e logo fazemos acompanhar com o módulo 3. E eu tenho descoberto que acompanhar é o mais importante de nossa missão como CVX, porque há muitas pessoas realmente comprometidas em sua missão pessoal, mas muitas estão sozinhas. E não há uma comunidade que está acompanhando e fazendo tudo para que sua missão realmente seja muito mais fácil, talvez não fácil, mas cheia de graça, sim? Cheia de graça, porque é importante acompanhar. E eu acho que este taller tem como principal proposta formar, confirmar e fazer que aqueles que são guias possam acompanhar não somente a comunidade, as pessoas na missão, porque é preciso acompanhar. E, ao final, evaluamos, fazemos uma avaliação como o nosso trabalho está sendo feito. Então, isso é o que eu quis partilhar, o fundamento do taller. Já a estrutura e como é feito, pois, há muitos documentos onde todos podemos lê-lo, mas é como o Dalmo disse, cada 15 dias, cada 15, dois domingos, temos um encontro por todos, e é uma grande riqueza, é que é um vivo, estamos no vivo, não é um vídeo, não é uma coisa que alguém gravou, não, é um vivo, e estamos partilhando com nossos irmãos de Latinoamérica. Então, é assim. Graças, Boris. E fica o convite para participarmos do taller desse ano. Começa agora, dia 23 de março, né? Tem um link depois, a gente pode compartilhar aí no mural CVX, para a gente possa se inscrever quem se interessou. Gilda? Sim. Já está. Rafael, fala, pode falar, Boris. Pode falar, Boris. Não, somente tinha que a última imagem é que tem as datas, os dias do calendário, mas é somente isso que dizer aqui. Aí está, esse é. 6 de março a 10 de dezembro. O Rafael já compartilhou no nosso grupo da CVX Brasil, e a gente vai reforçar o convite. É muito importante que a gente se desafie a estar junto com a CVX latino-americana, porque a gente cresce, né? Cresce como um corpo, cresce como membro do CVX, cresce como Latinoamérica, conhece outras realidades. Então, assim, é muito bonito, é muito bom ver esse movimento todo. E parabéns ao CVX da Guatemala pela experiência e por nos convidar, por nos receber, né, nos acolher nessa experiência. E vamos mobilizar o pessoal aqui para participar também. Tá bom? Obrigada, Boris, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Um abraço a todos aí na Guatemala. Bom, agora a gente tem um momento para alguns avisos do nosso coordenador nacional. Está aqui esperando. Bom dia a todos e todas.
já quase na hora do almoço, né? Mas pretendo ser breve. Primeiro, agradecer ao Boris aí pelo convite. A gente tem reforçado, acho que tivemos membros da CVX Brasil participando de todas as edições, ainda de uma forma tímida, né? Acho que da última, Dalma e Gina participaram, se não me engano, mas queremos aumentar esse número e vamos divulgar bastante aí, porque é uma formação bem interessante. O Boris falou um pouco do que eu falaria, assim, para vocês. Primeiro, celebrando esse espaço que foi criado pela nossa equipe nacional de formação. Eu acho que é um espaço que talvez a gente já pudesse até ter começado antes, assim, né? Mas que tudo no seu tempo a gente encontrou nesse momento aqui, né? O momento de fazer o início dessas reuniões que online, enfim, dependendo do formato, mas eu acho que é muito pertinente que a gente possa se encontrar. Os assessores têm uma função muito importante, como vocês partilharam e como o Padre Miguel falou no começo, para que a missão da CVX aconteça, para que a nossa vida comunitária aconteça. Então, valorizar isso e garantir espaço para que vocês se reúnam é super importante. A gente conta muito com vocês, com a equipe de formação, para que espaços como esses continuem acontecendo, né? Mas o Boris falou de algo que eu acho bem importante, que eu quero reforçar, que eu entendo, e nós da SEM, quando conversamos um pouco sobre isso, também entendemos assim, que a formação continuada do assessor, de fato, ela pode ser pautada num processo de aprofundamento da identidade CVX, né? Existem temas que são temas relativos à forma de conduzir, de orientar, de acompanhar, né? De assessorar uma reunião. Então, são questões específicas, mas quanto a conteúdo, quanto a questão da espiritualidade, né? A gente acredita muito que uma vez que a gente reforce a identidade CVX, a gente vai também reforçar a formação que cada assessor pode ter, assim, ou cada pessoa pode ter para ser, ou para se sentir mais chamado a ser assessor, assim, né? E esse ano é um ano importante para a gente nesse sentido, né? A gente, enquanto Coordenação Nacional, enquanto Conselho Nacional, falamos disso na nossa última conversa online, assim, né, com vocês, acho que nem todos puderam estar, mas a gente falou que vamos, ao longo desse ano, que coincide com o ano vocacional, né, da igreja, enfim, a gente vai reforçar muito também o compromisso CVX, né? Então, quando a gente reflete sobre os compromissos, a gente está refletindo sobre a nossa identidade e a gente conta muito com vocês, assessores, para que essas reflexões, esse discernimento sobre a questão dos compromissos na CVX possa se dar em cada comunidade e até nas pré-comunidades que vocês assessoram, assim, né? Para que a gente possa, ao final desse processo, né, ter pessoas com maior clareza do seu compromisso, da sua identidade, e talvez até mais pessoas se sentindo chamadas a serem assessores né, de outros grupos. Então, esse é um processo importante que a gente quer reforçar. Isso vai exigir um pouco dos grupos, né? E eu achei interessante porque eu sinto que essa é uma tensão, mas que vocês não falaram em nenhuma das partilhas, assim. Existe uma tensão entre o grupo que partilha ali a sua vida comunitária, a sua vida de missão, e os assuntos que vêm, né, que às vezes pipocam da regional, da nacional. Sinto que essa acaba sendo uma tensão na vida dos grupos, assim, né? Quando abrir esses espaços para falar sobre os assuntos da comunidade mais ampla, e nesse ano a gente vai contar com a ajuda de vocês para que esses espaços de fato sejam abertos, né? E que a gente não tenha comunidades isoladas dessa discussão, assim, né? A gente precisa que, num primeiro momento, toda a CVX se sinta parte dessa unidade de corpo que nós formamos, né? E não repita uma ideia, né, de uma CVX ensimesmada, né? Uma CVX que olha só para os ganhos que se tem, que são muitos, né, de ter um grupo de partilha de vida, né, um grupo de partilha de oração, de missão. A CVX é mais do que isso. Não somos apenas grupos de partilha, somos parte de algo maior, assim, de uma missão comum. E precisamos reconhecer isso
e fazer e ajudar os nossos membros na CVX a reconhecer isso, né? Então, se alguém aqui é assessor de uma comunidade que não tem participação regional, nacional, que não se envolve com as discussões, talvez vá precisar nos ajudar a provocar essa comunidade a refletir se ela continua sendo CVX ou não, assim, né? Porque ser grupos de partilha não é a nossa identidade, assim, somos mais do que isso. E então quero muito reforçar isso com vocês, né? Essa responsabilidade que todos nós temos para fortalecer a nossa identidade CVX. Ao longo desse ano, a gente vai enviar subsídios, queremos aproveitar a data do dia 25 de março, né, Dia Mundial da CVX, para enviar esses subsídios que estamos preparando para esse processo de trabalho dos compromissos. É um processo que a gente imagina celebrar ao final de todo, né, desse caminhar lá no Encontro Nacional. Então, existe um chamado para que as comunidades rezem os compromissos, para que, eventualmente, professem os compromissos, talvez no dia de Santo Inácio, no encontro regional, enfim, presencial, mas que a gente vai celebrar muito isso também lá no Encontro Nacional em Salvador, por qual todos vocês também são convidados, e a gente quer reforçar esse convite para que vocês conversem com os seus grupos, vejam quem são as 2 pessoas que cada grupo vai enviar, estimulem esse envio, estimulem a mobilização solidária de recursos entre as pessoas da comunidade, para que possam enviar, de fato, aquelas pessoas que hoje estão nas posições de liderança nos seus grupos, né? E não só aquelas pessoas que eventualmente têm dinheiro para ir, assim, né? E que vocês também se sintam convidados enquanto assessores. Aqueles que são membros, que são leigos, já ocupam esses 2 papéis, né? Mas os jesuítas, as irmãs, que tanto nos ajudam, né? Também se sintam convidadas a eventualmente estar conosco, né? E para terminar, assim, né? Dizer que acho que quando a gente fala em formação continuada, o entendimento também o de que nós somos corresponsáveis por essa formação, assim, né? Somos responsáveis pela nossa própria formação em primeiro lugar, assim, né? Então, não esperemos que toda a formação continuada que os assessores de fato precisam, porque ocupam um lugar muito especial e muito importante no nosso carisma, assim, né? Seja provida toda pela CVX, pela coordenação nacional, pela equipe de formação, né? Busquemos essa formação individualmente, busquemos esses espaços que já estão sendo ofertados pela CVX América Latina, por outros países, na medida do possível, e recolhendo as partilhas de vocês, a equipe de formação vai ofertar outros espaços como esses, vai ofertar subsídios, mas não nos acomodemos, né, nesse lugar de esperar que a formação ela seja ofertada simplesmente, né, e a gente tem que fazer o nosso papel também. Não estou assessor agora, por esse período da minha vida em que estou me dedicando à coordenação nacional, mas sempre fui assessor e desde que eu entrei na CVX praticamente, e gosto muito, né, de pensar que ser assessor me ajuda a reforçar a minha identidade, né? Quando eu me preparo para estar numa reunião, talvez eu ganhe mais do que ofereça, assim, né? E eu acho que esse é o sentimento também de vocês. E por fim, assim, sem mais delongas, dizer que a gente está muito confiante nesse processo, a gente sabe das dificuldades que vocês enfrentam, a gente sabe que a gente tem dificuldades com os grupos de pessoas mais velhas, mas também tem dificuldades com os grupos de pessoas mais jovens, então aquilo que cada um vivencia no seu grupo não é uma coisa que só aquela pessoa vivencia, mas a gente sabe que temos muito a celebrar, assim, né? A vida da nossa CVX, da nossa comunidade nacional, ela é muito dinâmica, a gente tem muitas pessoas muito envolvidas com a sua vida de oração, com a sua vida de missão, a gente quer dar visibilidade a esses testemunhos, né? E conta com vocês também para poder conhecê-los, né, e saber quem são essas pessoas, que a gente pode dar mais visibilidade ainda para aquilo que elas fazem. Então, celebrar isso, assim, né, somos uma comunidade
aberta, disposta e a fim de ser mais CVX, mais cristã, em serviço do reino. Assim, né? Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Contem com a SEM, contem com a equipe de formação nacional. E não se esqueçam, né? Eu acho que nessa semana circulou aí nos grupos também a metodologia utilizada pela fase presencial do Sínodo, né? Essa é a nossa metodologia. A metodologia da conversação espiritual é a metodologia que não tem segredo e que a gente pode utilizar nas nossas reuniões, né? Independente das dificuldades que a gente tenha, fazer essa primeira rodada, uma segunda de ressonâncias para depois poder chegar às convergências. É bem importante que a gente pratique e ajude os nossos grupos a praticarem para que a CVX toda assuma, de fato, a conversação espiritual como a metodologia que faz parte do nosso carisma. Assim, né? Então, e que nos ajuda no discernimento comunitário também. Muito obrigado, contem com a gente, vamos em frente. Obrigada, Rafael. Eu acho que você falou uma coisa que é fundamental. Esse espaço poderia ter sido aberto há mais tempo, a gente fica com essa sensação, né? Mas foi o tempo de Deus, né? E acho que assim, a acolhida, esse chamado, né, que a gente fez, foi tão bonita que nos anima, né, a criar novamente e a provocar novamente esses encontros. Mas agora que a gente tem que terminar, a gente eu já pedi no chat e peço novamente que, se possível, os relatores dos grupos mandem a partilha, né? Mandem aquilo que partilharam ou que registraram dos grupos para um de nós da equipe de formação. Eu já recebi do Marco Aurélio, eu sei que a Isabel já mandou para o Dalmo, para a gente poder agora trabalhar em cima disso e ir dando retorno a vocês. O Rafael já colocou o link para o Taê de Guias, a inscrição para o Taê de Guias, no mural. Eu vou colocar também a inscrição para quem quiser, o link para ver a inscrição desse encontro que o Centro Loyola aqui do Rio vai oferecer. Enviar ou por e-mail ou por WhatsApp, Rosângela. Pode mandar, tá? Pelo grupo da CBX, vocês conseguem localizar nosso WhatsApp. E eu queria convidar, então, a Célia, que vai fazer o encerramento desse nosso encontro, com a oração final. Então, nos colocamos em ação de graças por esse momento. Eu destaco 3 frases do padre Arturo Souza, do documento que foi enviado, e peço que vocês que queiram escrevam hoje, e enquanto isso vamos ouvir uma música. Então, as 3 frases que eu destaco: o discernimento deve chegar a ser o modo de proceder ordinário da CVX. A escutativa de Deus, do mundo e de nossos irmãos e irmãs é o que torna possível criar uma única comunidade. Descobrir de que maneira podemos seguir a Jesus nos tempos, circunstâncias e lugares em que vivemos como comunidade. Então, agora o Dalmo vai colocar uma música. Enquanto isso, colocamos a nossa frase, a nossa palavra no chat. Só um minutinho. Terá aqui o som.
Pronto. Tá sem som, estamos Dalmo. escutando. Agora sim. Meu jeito de ser, as pessoas me fascinam. Seu jeito de amar me faz amar. Seu toque é como cristalina, sacia minha sede e faz andar. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Eu quero ser bem mais do que já sou, Jesus. Teu jeito seja o meu jeito. Ensina-me a ser tão bom. Diz o que faz sentir com teu sentimento. Pensar teu pensamento e agir com tua ação. Doar minha vida pelo reino, aceitar a dor até a cruz, amar a cada um como amigo, levar a todo o povo tua luz. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Eu quero ser bem mais do que já sou, Jesus. Teu jeito seja o meu jeito. Ensina-me a ser tão bom. Jesus, eu quero ser compassivo com os que sofrem. Vivar tua justiça, confirmando minha fé. Que eu tenha uma perfeita harmonia entre a doutrina e o viver. Meus olhos sejam fonte de alegria, assim como os teus poderão ser. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Eu quero ser bem mais do que já sou, Jesus. Teu jeito seja o meu jeito. Ensina-me a ser tão bom. Imagem sobre mim é o que me transforma. Faz com que eu siga teu exemplo de amor ao Pai e aos irmãos. Construa contigo o teu reino, ajude em nossa redenção. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Eu quero ser bem mais do que já sou, Jesus. Teu jeito seja o meu jeito. Ensina-me a ser tão bom. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Eu quero ser bem mais do que já sou, Jesus. Teu jeito seja o meu jeito. Ensina-me a ser tão bom.
Acho que assim encerramos, né? Agradecendo a presença de todos e na esperança de podermos continuar em missão, continuar nos fortalecendo em comunidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Podia pedir para algum padre fazer essa bênção também, porque temos padres aqui, acho, ainda. Carlos James, né? Pode, os 50 anos da companhia. Seria ótimo, Padre Carlos. Célia, não esquece de bater uma foto também, pede para todo mundo abrir a câmera aí. Sim. Abram as câmeras. Quem pode fazer o print? Eu estou no celular. Não consigo abrir minha câmera, está bloqueada. Vê se agora funciona a rotina. Mandei um pedido para desbloquear o vídeo. Vou tirar uns prints aqui, pessoal. Todo mundo passando perfume aí, sorrindo. Já pentear o cabelo. Pentear o cabelo direitinho. Eu estou fazendo uns prints aqui. Já foi um. Deixa eu salvar aqui. Ups, foi não. Só mais um minuto. Foi um agora. Segura mais um pouquinho o sorriso aí. Salvei o conteúdo. Agora que eu lembrei. Fotógrafo inexperiente. Pronto, mais um. Excelente, gente. Obrigado. Pronto. Está aí, Padre Carlos? Eu estou aqui. Bom, você já deu a bênção, mas como eu fui convocado, eu não posso me negar. Então, que o Deus amoroso, cheio de misericórdia, que nos deu o seu Filho amado Jesus Cristo e permanece na presença do Espírito Santo, nos conceda a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Vamos abrir os áudios. Boa tarde, queridos. Fiquem com Deus. Fiquem com Boa Deus. tarde. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Abraço, Bob. Dalmo. Grande abraço, cara. Quanto tempo? Pois é. Obrigado. Até que enfim a gente se encontrou, né? Encontramos com Jesus Cristo. Um abraço, gente. Boa tarde. Muito bom, tantas janelinhas com gente. Muito bom. Muito bom mesmo. Obrigado, Rafa. Obrigada, Rafael. Valeu, equipe da Formação Nacional. Valeu, pessoal. Obrigada. Obrigada, Boris. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Foi ótimo ver você, Rafael. Obrigado. Muito bom te ver também, Palipo. Vamos ver vocês, gente. Tchau. Célia, muito obrigada. Tchau. Tchau. Tudo de bom para todos. Tchau. Tchau, Adriana. E para todas.